Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 12. Enquanto isso, as crianças podem vir aqui à frente. Nós queremos orar por elas. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Nós vamos ler apenas 3 versículos. As crianças podem vir. Vem. Nós queremos orar e abençoar a vida dessas crianças. Elas vão ali ser ministradas pela palavra de Deus. Estenda a sua mão para cá. Marisete, você já está aqui. Abençoa a vida do Kids aqui, em nome de Jesus. Pai, nós adoramos o Teu nome nesta manhã, pela vida de cada uma dessas crianças. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Pai, que ao receber a Tua palavra, através dos Teus filhos, Senhor, naquela classe, elas, Senhor, sejam transformadas e tocadas pelo Teu poder. E daqui, Senhor, saiam mulheres, homens de Deus, ungidos como missionários, pastores, obreiros, profetas, ministros de louvor e adoração ao Teu nome. Assim, nós como igreja, os abençoamos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. As crianças podem ir lá para o Kids. Azaf, conduz aí, obreiro. Felícia, conduz ali embora. Leva as crianças para o Kids. Abriram Gênesis capítulo de número 12, verso 1 ao verso 3. Quem encontrou, diga amém. Foi difícil achar Gênesis? Não é possível, né? Ainda mais o capítulo 12. Vai dizer assim, ó, escute bem. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Presta atenção nesses detalhes. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tu é ou será? Presta atenção também nesse detalhe. Não é tu és uma bênção, é tu serás uma bênção. Verso de número 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai, que palavra poderosa para a nossa vida. Nós também estamos nessa condicional, da mesma forma que Abraão. Se nós sairmos e entendermos o que o Senhor tem conosco, o que o Senhor tem para fazer sobre a nossa vida, eu tenho certeza que a nossa família será abençoada. Senhor, o Senhor tem um chamado com as famílias aqui. O Senhor tem um chamado com os lares aqui. O Senhor tem um chamado com esse jovem, com essa jovem, com esse adolescente, e que eles muitas vezes não estão compreendendo a Tua voz, mas que o Senhor venha ministrar esta manhã como família. E como família nós queremos buscar a direção do Teu Espírito Santo, para que o Teu nome seja glorificado. Eu sei, Pai, que só debaixo da Tua potente mão podemos caminhar, porque o Senhor é quem nos fortalece a cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome o seu assento, querido. Querido, quando estudamos a vida de Abraão, encontramos nele um exemplo de homem de fé. Então Abraão já é conhecido como homem de fé. Agora entenda algo. Ele foi construído um homem de fé já quando ele saiu da terra dele? Não. A história dele teve um processo. Perceba que o Senhor fala a Abraão no final do versículo 2 de Gênesis capítulo 12. Se quiser deixar o texto aí, por favor. E o Senhor diz para ele: tu serás no futuro uma bênção. Tu serás uma bênção. Isso corresponde o quê? O Senhor não disse que ele é uma bênção. O Senhor disse que ele seria uma bênção. E é por isso que é importante a gente entender alguns processos de Deus na nossa vida. Porque esses processos de Deus para mim, para minha casa, para o que Deus há de fazer, Deus não está colocando que só hoje eu serei essa bênção, mas eu serei essa bênção no decorrer daquilo que Deus tem para fazer sobre a minha família. Hoje é um culto de família e eu preciso abençoar a sua casa, abençoar a sua geração, abençoar o seu lar e declarar que todas as suas atitudes serão benditas diante do nome do Senhor. Todas as suas atitudes
atitudes que você tomar em direção ao que o Senhor tem para fazer na sua vida, o nome dele vai ser glorificado. Por isso, precisaria Abraão passar por um processo de aprendizagem, sujeição e confiança no Senhor. Diga comigo, todo processo vai tratar na minha vida para um grande propósito. Eu preciso entender que um propósito da minha vida, ele precisa se cumprir, independente das dificuldades. Ele seria nada mais, nada menos do que o pai da fé, aquele do qual o Senhor levantaria uma nação de Judá, através da atitude desse homem, dele se levantar, dele sair, dele obedecer. Tem toda uma condicional para que a bênção pudesse vir. Deus não começa primeiro falando sobre a bênção, Deus começa falando primeiro da atitude. E a atitude não era só para ele, mas também para toda a sua família. Eu preciso entender sempre a voz de Deus e o querer do Senhor, porque as minhas atitudes farão a diferença sobre a minha vida, ou trarão bênção ou maldição sobre a minha família. Porque muitas vezes a gente não pesa na balança as nossas atitudes. Mas Abraão, queridos, estava com 75 anos de idade, quando ouviu o chamado de Deus. Ele ouviu com 75. Mas ele fez uma coisa, ele confiou. Você precisa confiar que quem te chamou foi o Deus Todo-Poderoso. Você precisa confiar que a sua vida e a sua família pertence ao Senhor. E aqui a primeira lição que eu aprendo com Abraão, para que possamos nos tornar bênção, é primeiro, confia no Senhor. Para de ficar desanimado. Para de ficar muitas vezes olhando e achando que Deus não está contigo. Você precisa trazer confiança para a sua casa, para a sua família. Você, homem, principalmente os homens aqui, você precisa ser aquele que confia que o Senhor te chamou e tem um grande propósito sobre a sua vida. Você, mulher, precisa entender que Deus nos resgatou, de onde nos resgatou, e não vai nos abandonar, não vai nos deixar na beira do caminho. Eu tenho confiança que o Senhor fará algo poderoso sobre a minha casa. Eu tenho confiança que a minha casa é casa bendita do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou passando por luta. Sim, no processo Deus não vai falar o que você vai passar, mas você precisa confiar no meio desse processo, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu aprendi aqui na vigília, processo fere, mas propósito cura. Vou repetir, processo fere. No processo talvez você vai ser ferido, mas lá no propósito, quando você chegar nele, tem cura para a tua vida, tem cura para a tua casa, tem cura para a tua família, tem cura para você. Por isso você precisa entender, no versículo 4 de Gênesis 12, começa assim: e partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão escuta, Abraão se levanta e Abraão parte. Está na hora de você tomar a decisão, de você seguir com a tua casa na direção certa que é o Senhor. Você precisa entender que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa colocar essa frase na sua vida, que a sua família é abençoada. Porque muitas vezes colocamos obstáculos no chamado do Senhor para as nossas vidas. Falamos que temos pouco dinheiro, o problema é a idade, ou é o conforto, ou é os estudos, é a preparação. É tanta coisa que a gente põe em dificuldade, e a gente, em vez de olhar e dizer: Deus, o Senhor me chamou, e eu vou fazer o que o Senhor tem para a minha vida, e o nome do Senhor será glorificado. Abraão creu que o Senhor tinha algo totalmente novo e sobrenatural para ele. Deixa eu te falar, Deus não tirou você e eu daquela velha vida para nos deixar do mesmo jeito. Você crê que Deus tem algo novo sobre a tua vida, sobre a tua família? Os teus filhos vão experimentar algo novo do Senhor? Eu creio que a nossa geração, de nossos filhos, os nossos netos, verão que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados. Queridos, nós não conseguiríamos ver o amanhã com as nossas limitações humanas. Você não vai conseguir, não adianta. Tem gente aí que fica tentando a sorte, até lendo horóscopo, para saber como é que é o seu futuro. Não adianta, gente. Sabe quem lê o teu futuro? E todo ele já está escrito no livro dele? O Senhor. O salmista Davi diz no Salmo 139, todos os seus dias já estão determinados no meu livro. Você já parou para pensar que você já tem algo escrito ao seu favor, e o que Deus irá fazer vai ser para o nome dele ser glorificado?
Talvez você está dizendo assim, não pastor, eu estou passando por isso, mas eu não queria passar por isso. Não é o querer passar por isso. Você precisa entender que todo o processo para ser transformado, ele precisa de uma prensa. Eu preciso pegar azeitona. Uma vez eu falei aqui, que quando eu fui comer azeitona pela primeira vez do pé, que eu cheguei em Jerusalém, que eu peguei a azeitona que eu botei na boca, irmão, é algo horrível, a azeitona pura que você tira do pé. Aí Deus falou comigo assim, por que a azeitona é ruim aqui? Só ela é boa quando está no azeite. Aí eu, Deus falou assim, você não é algo bom. Você só é algo bom quando está no azeite. Você só é algo gostoso quando se está na minha presença. O óleo está na sua vida. Quando o óleo está na sua vida, o meu nome vai ser glorificado. Tem coisas que a gente tem que estar atento sobre tudo aquilo que Deus tem que falar conosco. E eu não sei se você sabe que a azeitona ela passa por 5 prensas. E cada vez que ela passa pela prensa, tira um tipo de azeite dela. E o último é o melhor. Talvez você está olhando e dizendo assim, é tempo de parar. Não, não é tempo de parar. É tempo de prosseguir. Porque o Deus que te chamou vai cumprir os propósitos dele na sua casa, na sua família, e você vai glorificar o nome do Senhor. Por isso, queridos, nós também precisamos de perseverança nessa promessa. Em Gênesis 12, 7, se você quiser colocar aí, você vai observar, o Senhor aparece e promete a Abraão que lhe daria aquela terra, e ele seria juntamente com a sua descendência. Quem está falando é o Senhor aparece e já manifesta. No capítulo 13, novamente promete a bênção a Abraão e a sua descendência. No capítulo 14, verso 18 ao 20, Deus mais uma vez abençoa Abraão. Veja, que sempre quando você está andando no caminho certo, Deus não vai deixar de te visitar. Sempre quando você está andando no propósito de Deus, vai ter visitação de Deus e Deus vai confirmar as promessas dele na sua vida. Eu não sei você, irmão, mas eu vou falar por mim. Há momentos difíceis na nossa vida, há momentos difíceis. E sabe aquele momento que você passa difícil e de repente vem alguém que você não conhece, não sabe da tua vida e fala toda a sua vida, relembrando você as promessas que ele tem com você? Isso é tremendo ou não é? Isso é maravilhoso ou não é? Você ouvir Deus falando que Ele tem algo sobre a tua vida e você ter certeza que quem te chamou foi o Senhor. Agora, a sua decisão, a bênção não é só para você, é para toda a sua casa, toda a sua descendência, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, querido, compreenda, ele saiu de sua terra com 75 anos de idade. A promessa do Senhor foi que ele seria uma bênção, que multiplicaria e a sua descendência seria como a areia do mar, seria como o pai de uma grande nação, quando até aquele momento, Abraão nem podia ter filho, ainda era avançado de idade. Tem coisas na nossa vida que a gente olha e diz, como? Que jeito? Como é que Deus vai fazer? Talvez você está solteiro e Deus tem falado que você vai casar, vai ser pai, vai ser uma bênção, vai servir ao Senhor, e você olha, onde? Cadê essa pessoa? As meninas ultimamente que está difícil achar homem, olha e diz assim, homem, onde tem? Fala para mim, servo de Deus. Mas talvez você não está orando, porque você tem que orar, tem uma pessoa que Deus guardou para você. E talvez na sua oração o nome do Senhor vai ser glorificado. Talvez, homem, você está aí decepcionado com algumas situações, e você na sua oração, você precisa orar, para que Deus também guarde aquela pessoa que Deus tem para você. Talvez, quem sabe aí os solteiros estão orando e nem tem noção que Deus está salvando o seu marido ou salvando a sua esposa, para que você seja uma bênção. E esse processo seja para que o nome dele seja glorificado sobre a tua vida. Talvez você está no relacionamento, no casamento, e está dizendo, pastor, meu marido nem crente é. Mas você tem uma promessa? Você está debaixo de uma promessa? Você anda debaixo de promessa? Então, tu e a tua casa servirá ao Senhor. Você vai ter que entender isso, porque o chamado não é para uma pessoa, o chamado é para a família. O chamado é para a família, o chamado é para a sua descendência. Por isso que assim, ele vai dizer que ele é conosco. Em Romanos 12, Paulo diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é o quê? Agradável. Vai ser agradável, gente. Você vai entender que no meio dessas lutas, Deus vai glorificar o nome dele. Agora, querido, as circunstâncias não são favoráveis a Abraão. Entre ele entender isso
chegou a pedir que Ismael, o filho da sua escrava, fosse o seu herdeiro, mas o Senhor tinha propósito já determinado para a vida dele. A circunstância da vida pode até nos mostrar direções totalmente opostas àquelas que estamos esperando, mas sempre Deus tem um destino certo. Quando você está debaixo da promessa, você pode ter certeza, você tem um direcionador. Tem hora que a gente olha e diz, para onde eu vou, que jeito eu faço? Ei, Ele é teu Pai, Ele é teu Senhor, e Ele não vai abandonar a tua casa, Ele não vai abandonar a tua vida. Quando entendemos isso, que nada é possível a nós, mas é possível a Ele, o nome dEle é glorificado. Quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem realiza é Ele. Então o chamado começa em uma família. O chamado começa em nós. Desde o início, Deus não apenas chama os indivíduos. Não, Ele chama a família para cumprir um propósito eterno. Se você olhar, você está cumprindo um propósito eterno e vai ser com alguém que Deus vai colocar ao teu lado para o nome do Senhor ser glorificado. Aquela lourinha linda ali, abençoada, que é a minha esposa, quando eu estava solteiro na igreja orando, eu orava, Senhor, eu não quero só uma namorada, eu não quero só alguém que eu possa ter relacionamento de beijos e abraços, eu quero alguém que entenda o meu chamado, o meu ministério, e que esteja comigo, caminhando ao meu lado, para o nome do Senhor ser glorificado. E eu ali, por muito tempo, fiquei solteiro dentro da igreja. E aí, quando apareceu a minha esposa, inclusive gerou uma situação na igreja, porque os irmãos falaram, está todo mundo com raiva daquela menina. Porque tinha muita gente que gostava de você. Eu disse, onde estava esse povo? Que gostava e eu não sabia. Porque eu não sabia de nada disso. Tem hora que Deus te cega para situações, para mostrar para você que Ele te guarda para um propósito. Quando você entende que Deus muitas vezes não permite você ver determinadas coisas, é porque Deus está gerando em você um propósito eterno na sua vida. E eu orava assim, Senhor, não me deixa ser aquele homem dentro da igreja que namora um, que namora outro, que pega aqui, que pega ali. Não, Senhor, eu quero ser um homem de propósito, eu quero orar, porque a pessoa que o Senhor vai colocar ao meu lado vai ser para que eu possa fluir no teu espírito, caminhar contigo, exaltar o teu nome, bendizer o teu nome. Quando eu bati o olho na lourinha, eu falei, rapaz, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? E aí o que acontece? A gente se conhece, e ali ao mesmo tempo, teve um dia que ela também na oração, porque você sabe, né? Foi ela que orou primeiro, né? Ela falou, Deus, me dê uma bênção, eu quero uma mega sena acumulada. Aí Deus disse, vou te dar o Arley. E aí o que aconteceu? Ela também chegou num culto de estudo, eu estava dando um estudo, ela orou ao Senhor, ela não falou que seria eu, mas falou, Senhor, me dê um homem que seja temente ao Senhor, que conheça a Tua palavra e que viva os princípios do Senhor a cada dia. Naquele dia Deus selou a oração dela com a minha. E hoje nós somos casados há 23 anos. E estamos cumprindo um propósito para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, desde o início, Deus não chama só uma pessoa. Deus chama a família. Abraão é pai da fé. E a sua história não é sobre bênçãos individuais, não. Mas sobre um legado que começa com obediência e afeta gerações. Começa através de onde, irmãos? Obediência. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Os nossos dons não vão nos levar para o céu. Os nossos serviços não vão nos levar para o céu. Pastor, porque eu dou cesta básica. Pastor, porque eu oro pelos irmãos. Pastor, porque eu vou para a igreja. Isso não te leva para o céu. O que nos leva para o céu é a nossa obediência. Porque muitas vezes a gente não está entendendo. A gente está fazendo tudo para que a gente possa ser massageado no nosso ego. E Deus está querendo que filhos que possam obedecer a Ele. Porque é esse propósito que eu preciso entender. Porque para ser uma família abençoada, eu preciso ter entendimento daquilo que Deus tem. Tem hora, irmão, que o pau está quebrando. Tem hora que não está bem lá no nosso lar, não. Tem hora que tem situações adversas. Mas você entende que Deus te chamou? Ele é o Deus que acalma a tempestade. Ele é o Deus que vai acalmar o mar.
Ele é o Deus que vai mandar a provisão. Ele é o Deus que vai trazer resposta para a sua vida. Deus não te chamou para você ficar olhando. Deus te chamou para você experimentá-lo e viver com Ele o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Abra-se as suas mãos, abra-se as suas mãos. Se teve fé no nosso pai Abraão, vai ter fé para a tua vida também, para a tua casa. Vai ter fé para a tua geração também, que se ele é meu pai Abraão também, e que trouxe fé para mim, eu vou continuar rompendo, irmão. É na força do Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu digo para você, quando Deus diz a ele, ser tu uma bênção, Ele está dizendo, permita que a minha unção transforme você, e através de você, você vai abençoar a sua casa e muitos lares. Você sabia que através de você muitas pessoas serão abençoadas? Vou repetir, através de você muitas pessoas serão abençoadas. Através de você, muitas pessoas alcançarão a bênção do Deus Todo-Poderoso. Sexta, estávamos aqui na vigília. Foi convidado um pastor para vir ministrar. Pastor Bento. E ele chegou ali na porta, me cumprimentou, bateu na minha mão e disse, o senhor lembra de mim? Eu disse, lembro. Ele falou, mas o senhor está lembrado que foi o senhor que me ganhou para Jesus? Aí eu falei, não. Ele falou assim, quando o senhor era da Ebenezer, eu cheguei, o meu carro quebrou na frente da igreja. E o meu carro não quis pegar. E eu desci e fui assistir o culto. Entrei, sentei lá no final. E eu era um cara ímpio e que gostava de se envolver em brigas. E o senhor estava lá na frente ministrando. De repente, o senhor disse que tinha um homem ali que precisava ter um encontro com o Senhor. E eu escorreguei na cadeira, ele falou. E quando eu assustei, o senhor saiu lá da frente. Foi até a minha pessoa. E falou tudo que eu estava passando. Eu falei, sério? Ele, sério. Ele falou, o senhor não lembra? Eu falei, não lembro. Ele falou assim, a partir dali, Deus começou a mudar a minha história. E ele hoje é um pastor. É um pastor. Casado, tem sua família, tem sua igreja. Eu louvo a Deus por isso. Por quê? Porque a gente fica feliz com os filhos crescendo. E você vai vendo que aquilo que você vai gerando, Deus vai manifestando a glória dele. Deus vai manifestando o poder dele. E você vê seus filhos, vê minha filha trabalhando na igreja, vê meu filho servindo a Deus. Não é obrigado. Eu não chego lá e digo, levanta, vocês têm que ir para a igreja. Porque não, é com prazer. Meus filhos têm prazer em vir para a igreja. Por quê? Porque minha geração é bendita do Senhor. Queridos, eu já estou imaginando meus netos me chamando para orar. Eu já estou imaginando meus bisnetos me chamando para orar. Vovô, vamos orar. Vovô, abençoa a minha vida. Vovô, ora pelo meu propósito. Vovô, me ajuda nessa missão. Queridos, minha filha ontem estava aqui na vigília, melhor dizendo na vigília, e o aparelho dela quebrou e ficou uma ponta do ferro, cortou os lábios dela, cortou aqui a bochecha dela. E aí ontem ela tinha um trabalho de missões lá com o pastor Marcelo, lá na casa missionária, que foi sobre um curso de harpas e taças, né? Que era o dia todo. Ela disse, papai, eu não vou agora para o dentista. Eu vou para lá primeiro, machucando. E eu vou fazer o curso. Quando nós voltarmos, nós vamos ao dentista. Foi fazer o curso de missões, porque entendeu que Deus tinha algo sobre a vida dela. Querido, o que é isso? É a graça de Deus. Não é porque somos bons, quem é bom é Ele. Por quê? Deus chama uma família para cumprir um propósito maior. Deus sempre vai olhar para você e ver uma geração abençoada. Deus chama Abraão, mas Sara faz parte da promessa. Você acha que Deus tem algo grande só para mim? Minha lourinha também está junto. Minha esposa, meus filhos fazem parte. Tudo aquilo que eu vou viver, minha família está dentro. Tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, o nome do Senhor vai ser glorificado. Segunda coisa, o chamado de Deus alinha a casa com o céu. Quando você começa a servir a Deus, você vai ver que a sua casa será alinhada com o céu. Até aquilo que estava desajustado, você vai ver que o céu vai manifestar sobre a tua vida. Você vai ver que a bênção de Deus vai cumprir. Quando Deus faz algo sobre a nossa família, o plano de Deus nunca é só sobre um. É sempre para alcançar muitos através de um. E o que eu aprendo aqui? Deus quer usar a família, não apenas para viver bênçãos, mas para ser canal de bênção para os outros. A sua família vai abençoar a sua vizinhança. A sua família vai abençoar a sua descendência.
A sua família vai abençoar os seus parentes, porque você é abençoador. Você foi chamado para ser diferente. O que Deus está querendo fazer com você é para que nós possamos ser diferentes. Então, querido, ser uma bênção exige rompimento com o nosso passado. No verso 1 está dizendo assim: sai da tua terra. Sai de onde? Deus começa um corte. Para viver o novo de Deus, muitas famílias precisam romper com padrões antigos, crenças erradas e ciclos tóxicos. Se você quer viver algo novo, tem coisa na nossa vida que Deus vai ter que entrar com a tesoura ou com o facão. Tem coisa que vai ter que ser machado, porque já está enraizado. E Deus precisa cortar para que a gente viva o novo de Deus. Você precisa entender, você não é mais aquela mulher do passado, aquele homem do passado. O que Deus está fazendo na sua vida vai ser algo novo, para cumprir propósito e o nome dele ser glorificado. Deus não quer só te tirar de um lugar físico, mas de uma mentalidade limitada. Muitas vezes a gente está limitado a situações que a gente não consegue enxergar. A gente serve a Deus, serve o irmão, mas não consegue ver o que Deus é capaz de fazer. Querido, tem hora que nem a gente acredita na gente. Lembra de um homem que estava lá malhando trigo? Como é que é o nome dele? Deus tinha uma promessa para a família dele? Tinha ou não tinha? Tinha. O anjo aparece e o anjo fala: e aí, frouxo, medroso? É isso? O Senhor fala o quê? Varão valoroso. Ele olha para o lado, com quem que ele está falando? Porque de valor, eu estou com medo. A minha família está sendo roubada. Tem hora que a gente olha para nós e não conseguimos entender no meio das adversidades que estamos enfrentando. Mas assim também o Senhor te chama, varoa valorosa, varão valoroso. O Senhor é contigo, o Senhor é com a tua família. E o que Gideão faz? Gideão ouve a voz do Senhor ou não? Ouve ou não? Sim, ele ainda faz prova, ainda quer ser, tem coisas que a gente ainda quer fazer prova, ele ainda faz prova com Deus, mas Deus aparece a ele. Agora olha só, o que a família dele estava acontecendo com a família dele? A família dele estava sendo roubada há quantos anos? Alguém lembra? Escola Bíblica Dominical, a nossa líder ali, ó. Alguém lembra quantos anos que a família de Gideão estava sendo roubada? Diga comigo, 7 anos. Quantos anos? Quantos anos? 7 anos. Tudo que eles produziam, o inimigo entrava lá e roubava. Tudo que eles produziam, o inimigo entrava lá e... Quando o Senhor aparece a Gideão, o Senhor disse: você precisa sacrificar algo para que a sua família seja liberta. Vai lá nos bezerros do teu pai. Um bezerro de 7 anos. Oi? O bezerro tinha quantos anos? Quantos anos eles estavam sofrendo? Deus queria romper padrões do passado de medo e insegurança. Só que no mesmo tempo que entrou a prova, Deus já tinha provido a palavra de resgate para a família dele. O mesmo tempo que entrou as lutas e eles estavam sendo roubadas, Deus já tinha levantado o escape. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Tem lutas que a sua família está passando há anos, a sua geração, mas Deus está querendo o seu posicionamento, para que você entenda que Ele já tem a resposta, que vai mudar toda a tua história, toda a tua família, e você será bendito do Senhor, bendita do Senhor. E nós precisamos entender isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. E o que eu aprendo? A minha família não pode ficar presa ao passado, mas Deus quer ativar um novo tempo, um tempo de identidade, direção e de propósito. Tem hora que a gente não fica preso, irmão. Tem hora que a gente não está arraigado ainda às situações passadas. Eu declaro hoje que esses padrões vão cair por terra. O Senhor está fazendo algo novo sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Todos esses padrões que nos roubam da presença de Deus, Deus hoje vai te dar força para você romper e o nome do Senhor ser glorificado. Queridos, Deus transforma quem obedece em um canal de bênção. Deus transforma quem obedece em um canal de... O Senhor diz a Abraão: eu te abençoarei. Deus começa por dentro.
liberando algo que lá do lado de fora ele estava se sentindo, ele tinha bens, ele tinha terra, mas ele não tinha um filho, e Deus conhecia lá dentro, no íntimo dele, o que ele precisava, e ele queria um filho, e Deus deu para ele só um filho? Deus deu para ele as nações. Talvez o seu pedido é só um motivo do que Deus vai fazer na tua vida, para te usar e o nome dele ser glorificado. E sabe quem vai te abençoar? Não é a sua inteligência, não é o seu conhecimento, não é o seu diploma. A gente pode estudar, irmão. Se Deus não for conosco, nós não seremos abençoados. Eu preciso totalmente, na dependência de Deus, fazer o que Deus tem. Eu preciso entender, Senhor, eu preciso voltar para o centro da tua vontade, para que o teu nome seja glorificado. O Senhor disse para ele: tu serás uma bênção, e então transbordará. Essa bênção iria transbordar. Mas o Senhor não disse, você será. Porque nesse processo que a gente suporta, que a gente prega, que a gente determina, que a gente vive com Deus, Deus vai nos fazendo uma bênção. Irmão, você sabia que os nossos testemunhos falam muito mais do que as nossas palavras? Eu poderia estar pregando aqui e você falar assim: pastor, prega, mas não fala com ninguém, é egoísta, é soberbo, a gente nem tem contato com ele, eu não posso nem me aproximar. Mas quando a gente tem um contato, a gente vê não só a palavra, a gente vê o testemunho daquilo que Deus é capaz de fazer. Deus abençoa para que você seja abençoado e abençoe outras pessoas. Você está achando que Deus vai te abençoar só para você prosperar financeiramente e a sua casa ter tudo e ninguém ter nada, e você mostrar que você está por cima e que os outros não têm capacidade nenhuma? Não. Deus está querendo te abençoar para você ser abençoador. Vou repetir, Deus está te abençoando para você ser abençoador. O que Deus vai fazer na sua vida vai abençoar até os teus inimigos. Como assim, pastor? Sim, tem hora que o teu inimigo vai pedir, vai ter fome, e você vai ter que ajudá-lo. Porque você não vai ter ódio no teu coração, você vai ser abençoador. E quando você abençoa, quanto mais você abençoa, mais o nome do Senhor é glorificado. Quanto mais você entende isso, que você é servo, mais o nome do Senhor é glorificado. Abraão foi pai de uma nação, sua fé impacta até hoje, sim ou não? Famílias ungidas deixaram legados. Quantos homens, quantas mulheres de Deus que nós conhecemos, que marcaram uma história. Talvez você tenha um avô, talvez você tenha uma avó, talvez você tenha um casal que você tem como exemplo de fé e de esperança, e que viveram totalmente na dependência de Deus. Não eram pessoas tão letradas, mas tinham uma fé inabalável. Tinha uma fé que buscava a presença de Deus e o nome do Senhor era glorificado. Nunca faltou. Queridos, Deus quer fazer da sua casa um referencial de fé. Em tempo de lares destruídos, em tempo em que as famílias estão sendo dissolvidas, viver princípios do céu não é para qualquer um. Hoje, irmão, casar e descasar é normal. Hoje, não quero apontar ninguém, falar nada, mas muitas vezes está faltando uma estrutura. Eu não estou aqui para dizer quem já fez um dia, não, queridos. Muitas vezes a gente errou, falha, a gente precisa de direção. É ou não é? Só que o que eu sempre falo, quando alguém chega lá para conversar comigo, na sala de atendimento, eu falo: não, pastor, meu segundo casamento. Eu falo: olha, não dá para errar mais. Não dá. Tem coisas que na nossa vida não vai ficar, irmão, esperando. A gente tem que decidir fazer a coisa certa. Casamento não é fácil, gente. Entrar dentro da arca não é fácil. A gente olha só o glamour do beijo, do abraço, de passear. Isso é maravilhoso. Mas no dia a dia, é um relacionamento. Há atritos, há lutas, há determinações. Tem hora que um está mais fraco e o outro está com mais força. Tem hora que inverte e a gente precisa estender a mão. Tem hora que o outro não tem tanta fé e você precisa trazer fé para essa pessoa. Tem hora que as pessoas não têm direção e a gente precisa pedir direção para o Senhor, porque a sua casa é abençoada.
Irmão, o melhor não é só o que você está vivendo, é o que você vai viver. É você entender que esse legado está sendo deixado para a tua vida. Irmão, herança, os filhos brigam, até filho de crente. Está horrível. Quando tem herança, está tudo ali. Oh, glória a Deus, vamos cantar um hino, vamos adorar, vamos exaltar o nome do Senhor, vamos. Que culto fúnebre maravilhoso. Quando sai dali, se tu não me der a minha parte, eu te parto. Em vez de ter o temor de Deus, sentar em oração, dizer, olha, o que a mamãe deixou, o que o papai deixou, vamos orar a Deus, vamos arrumar um advogado, vamos trabalhar em comunhão. O que é de cada um, eu não quero o que é seu e nem vou querer que você queira o que é meu. A gente vai dividir em partes iguais, mas hoje, queridos, estamos vivendo até onde crentes não estão se falando. E as causas estão lá, a casa está caindo nos pedaços, não dá nem para vender. O negócio está lá parado, porque alguém entrou na justiça e não concorda. Estou falando mentira? Não, porque está faltando temor do Senhor. Parece que quando entra dinheiro, entra desejo de alguém ser melhor. Querido, quem te dá é Deus. Quem provê na tua vida é Deus. O pão é nosso, e o pão é de cada dia. A garantia quando eu oro o Pai Nosso é o pão nosso de cada dia nos dai. Deus não vai deixar faltar na tua mesa. Deus não vai deixar faltar na tua casa. O pão não é você que acorda e trabalha. Tudo bem que você tem trabalho, mas se cair um cisquinho no olho, dependendo do que entrar no teu olho, tu vai ter que ir para o hospital e não vai nem conseguir trabalhar. Um vírusinho chamado aí, né, que entrou aí, chamado Covid, derrubou quantas pessoas? O dono da Gol poderia ter dado todos os aviões em prol da troca da cura dele, mas conseguiu? Não, porque a questão é dependência de Deus. A nossa família precisa estar debaixo da graça do Senhor. A nossa família precisa estar debaixo da unção do Senhor. O que eu e você precisamos é que a bênção do Senhor esteja sobre nós. A Bíblia não está dizendo que eu já sou uma bênção, eu serei uma bênção. Então tem hora que talvez a sua esposa vai cobrar, talvez o seu marido vai cobrar, o seu irmão vai cobrar, e você vai dizer, calma, nós seremos uma bênção. Deus está num processo conosco. E é quando eu venho para a igreja, é quando eu ouço a palavra, é quando eu sou incentivado no céu, com as palavras do céu, é que eu creio no que Deus há de fazer. Porque tem hora, irmão, que a vontade é chutar o pau da barraca. Tem hora que a vontade de parar tudo, parar, desanimar. Tem hora que diz, eu vou viver a minha vida. Mas, querido, não tem jeito mais. Aquele que um dia botou a mão no arado, não tem capacidade mais nem de olhar para trás. Ei, não tem nem escolha. Aí você olha e diz, a mulher de Ló, o que ela fez? E virou o quê? Tem gente que está virando estátua dentro da igreja, porque ele quer andar para frente, mas não tira os olhos lá de trás. Tem gente que só está um monumento dentro da igreja, já virou uma pedra, e não consegue sentir mais nada de Deus, porque o coração dele está no que ele perdeu, no que ela perdeu. Querido, Deus não vai tirar de você algo que Ele não vai te repor. Só que agora é com a bênção dEle. Você pode ter perdido algumas coisas na sua caminhada, mas tem um Deus que vai selar a bênção dEle sobre a tua família. A sua família será a família bendita do Senhor. A sua casa será bendita do Senhor. Então Deus está dizendo hoje, sê tu uma bênção. Não viva apenas pedindo bênçãos, mas seja a bênção que Deus quer usar para mudar a casa, a sua rua, a sua cidade, o seu próximo, o seu vizinho. Só quero bênção. Não, você agora é a bênção. É através de você que o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu vi ali o casal, a gente encontrou ali, eu falei, ó, uma palavra, irmão, uma palavra mudou. Eles passaram ali na porta, frequentando a igreja, e eu falei, ó, e o filhão já está com quantos anos? 10, né? 11. Eu falei, já podia ir para a classe de batismo. Ah, ela é boa. Aí falou, e aí filho, quer? Quero. O menino começou a vir. Aí hoje eu encontrei com eles, e aí você? Não, pastor, nós também estamos lá na classe de batismo. Nós também vamos nos batizar. Isso corresponde ao que? A atitude de ver a casa dela abençoada. Isso corresponde de posicionamento. Quantos conhecem que o irmão Tiago, que está ajudando na segurança ali fora, irmão? Ele vivendo 3 anos com a mulher dele, e eu estou falando de crente, irmão.
crente vivendo com a mulher. Mas eles se posicionam. E Deus fala, se posicione. Faça algo diferente. Eles ouvem a palavra e dizem, vai trabalhar na minha obra. Irmão, era um conflito dentro de casa. 3 anos vivendo conflito. Ele vem para a igreja, ele se posiciona, casam, organizam a vida deles. E hoje eles estão vivendo algo sobrenatural. Ele falou, pastor, eu nunca vivi o que eu estou vivendo. E eu falei, há quanto tempo que as bênçãos estão lá atrás para você guardadas, daquele dia que você aceitou a Cristo, e pela sua falta de desobediência não veio ainda? Então a minha casa, para ser abençoada, vai ser de qualquer jeito, gente? Não. O problema é que a gente acha que a gente pode deixar a nossa vida nos levar. Não. Vida com Deus tem princípio. Vida com Deus tem obediência. Vida com Deus tem caminhos que nós vamos precisar percorrer, gostando ou não. Irmão, ir para a academia é bom? Tem gente que já gosta. Se for para mim, irmão, a luta. Quando eu chego lá, sinto aquele cheiro, então, eu falo, meu Deus do céu, cheiro de enxofre, de suor, de coisa. A gente se sente bem, mas não é fácil. Senhor, não tem um remedinho que a gente toma e já fica forte, bombado, né? Barriguinha, já, não. Tem que ir lá puxar ferro. E aí você chega no médico, o médico diz, rapaz, não tem nada aí que você possa fazer. O médico, não, você vai ter que puxar ferro. Como assim? É ir para a academia. Porque se você não fizer isso, a sua idade, você vai envelhecer rápido. Você precisa ter corpo, você precisa ter saúde, os seus músculos precisam estar fortes. Aí eu vou conversar com o outro, tem que ir para a academia. Aí eu vou para a academia que eu tenho que obedecer. Porque senão eu não vou ter saúde. Eu prefiro ter saúde do que lutar contra mim mesmo. E daqui a pouco olhar deitado numa cama, prostrado, porque um dia eu não obedeci. E muitas vezes a nossa vida está assim. Eu falo da academia, mas quantas coisas Deus fala para você? Vai para a igreja. Não, hoje eu estou cansado. Vai para a oração. Hoje eu não posso. Vai ler a minha palavra. Eu trabalhei a semana toda. Tudo a gente tem uma desculpa. E não está entendendo que a promessa para se cumprir precisa de obediência. Queridos, eu encerro aqui. Famílias alinhadas com Deus se tornam um canal de bênção para a geração. Famílias alinhadas, Deus vai honrar. Não viva só para ser abençoado, mas para você ser uma bênção. O propósito de Deus para a sua casa é maior do que qualquer crise que você esteja enfrentando. Essa crise que você está enfrentando é algo que vai passar e você vai cantar o hino da vitória. Toda essa crise que você possa estar enfrentando, tem um Deus que é maior sobre a tua vida. Queridos, a promessa de Deus começa com obediência e termina com legado. Herança é bom. Queria ter eu nascido numa família que pudesse, olha, deixei casa, carro. É bom, não é? Olha, está tudo pronto. Minha mãe disse, vai estudar. Você tem que estudar. E agora ela está com a onda agora, minha mãe. O que eu tenho vai ficar para os meus netos. Pai, seus netos, você não tem filho, não? Não, o que eu estou construindo é para os meus netos. Agora só é neto. Aí eu falo, mas rapaz, olha só. E a gente sabe que mãe tem esse coração, é ou não é? Mas querido, sabe o que eu fico feliz? É de ver, igual eu tenho minha mãe aqui, uma intercessora daqui da igreja, uma apoiadora, que está com o joelho no chão todo dia, 6 horas da manhã, de 6 às 9 da manhã, minha mãe está lá, ajoelhada, orando pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos e por vocês. Onde muitas vezes eu olho e falo, Senhor, joelho no chão, é céus abertos. Famílias que têm intercessores na sua casa, faz toda a diferença. Tem hora que você não tem vontade, mas o Espírito de Deus te impulsiona. E muitas vezes não é de você,
é de pessoas que estão de joelho, ou estão com as mãos levantadas, dizendo: não deixa meu filho cair, não deixa minha filha se prostrar, não deixa aquele irmão, aquela irmã se desviar, porque o meu nome vai ser glorificado. E eu termino, querido, dizendo a você: o que você está vivenciando hoje não é nada diante do que Deus tem para fazer na tua vida. Abraão saiu com quantos anos? 75. Tem alguém aqui com 75? Então tem muito tempo. Não é para você ficar esperando. Você vai esperar os 75 chegar para você andar com Deus? Por que você já não escolhe agora? Eu falo lá na minha casa para os meus filhos: levanta a mão para o céu. Vocês têm condições de viver algo muito maior do que eu já vivi. Porque vocês nasceram na presença do Senhor. Vocês sabem quem é o Senhor. Vocês sabem quem é o Deus que eu e a mãe de vocês buscam. Então vocês têm toda a diferença para mudar a história de vocês. A escolha está só na mão de vocês. Querem famílias benditas? Quero. Quer ver uma vida abençoada? Quero. Não estou falando de isento de luta, não. Quero. Quer? Continua servindo a Deus. Continua adorando ao Senhor. Continua glorificando o nome do Senhor. Porque eu serei uma bênção. A sua casa será uma bênção. A sua família será uma bênção. O nosso lar será abençoado. Essa crise vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, mas eu não tenho ninguém aqui. Você que acha que não tem ninguém, quem é que te sustenta? Quem é que te guarda? Quem é que te protege? Quem é que manda a provisão? Ah, meu marido me abandonou. Ah, pastor, fulano me abandonou. Mas Deus não te abandonou. Deus é contigo. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você crê que você será uma bênção? Você crê que nessa caminhada a bênção do Senhor vai reinar sobre você a cada dia? Você crê nisso? Então, querido, estenda a mão em direção ao seu lar. Estenda a mão em direção à sua casa. Para onde que está? Não sei, pastor. Estenda a mão. Fala lá o seu endereço. Fala o seu endereço. Fala onde você mora. Olha, Senhor, eu moro aqui na 40, eu moro aqui no Guará, eu moro no Parkway, eu moro ali no Cruzeiro, eu moro lá na Ceilândia. Senhor, visita meu lar agora. Senhor, eu reconheço que o meu lar não é nada sem o Senhor. Eu reconheço que eu e a minha casa só podemos caminhar firmes porque o Senhor é fiel. E eu quero declarar aqui hoje, Pai, que o meu lar é abençoado. A minha família é abençoada. Eu abençoo a vida da minha esposa. Eu peço que ela a cada dia seja a mulher de Provérbios 14, a mulher sábia que edifica o seu lar. Eu peço que ela seja a mulher de Provérbios 31, que ela seja guerreira a cada dia, como ela tem sido, de ir lá, examinar a casa e possuí-la, dela ir lá como navio mercante e trabalhar e conquistar. Eu abençoo o meu lar, Pai. Eu abençoo a vida da Sara, Pai, que é uma jovem que também tem um sonho de casar, de constituir sua família, de fazer a obra do Senhor. Pai, aonde tiver o esposo da Sara, guarda, Pai, protege ele, traz para a presença do Senhor. Se ele ainda não for crente, se for crente, Senhor, manifesta o seu poder, guarda o coração da minha filha, para que ela viva o sobrenatural do Senhor. Pai, eu abençoo a vida do Boaz, sobre a sua vida, sim, meu Deus, também espiritual, quanto à vida da Sara. Eu declaro, meu Pai, os meus filhos não foram gerados para ser filhos da escravidão. Os meus filhos não foram gerados para ser filhos, sim, meu Deus, do Egito. Os meus filhos são filhos da promessa. Eu declaro, Pai, que a esposa que o Senhor tem para o meu filho chamado Boaz, também, Senhor, será uma bênção na vida deles. Eles crescerão, gerarão filhos, e eles farão a obra do Senhor, testemunhando da graça do Senhor. A vida profissional dos meus filhos, eu coloco diante de Ti. A vida profissional da Sara, Senhor, tudo que o Senhor tem para fazer, as bênçãos, os milagres, as portas
portas que o Senhor vai abrir. Eu sei, meu Pai, se o Senhor tem me ajudado, o Senhor vai ajudar os meus filhos mais ainda. Se nós temos corrido, os nossos filhos vão voar. Eu abençoo a vida dos meus filhos. Eu peço a Ti, Pai, tira toda a situação adversa, que eles nunca se desviem desse caminho. Guarda a minha casa, que entre mim e a minha esposa esteja o Teu sangue, que entre a minha esposa e mim esteja o Teu sangue, que sempre nós possamos estar unidos na Tua presença. Eu quero orar, Pai, pelo presente, mas também quero orar pelo meu futuro. O Senhor já está no nosso futuro. O Senhor sabe por que o Senhor nos uniu. O Senhor sabe o que o Senhor tem falado conosco. Pai, quantas coisas nós estávamos lá atrás, eu e a minha esposa orando, e o Senhor já falava desse tempo. O Senhor já falava do que nós iríamos viver. Os meus filhos foram gerados na oração. A minha casa foi gerada na oração. Essa igreja foi gerada na oração. Senhor, nós somos famílias benditas do Senhor. O que nós queremos, Senhor, é que o Senhor nos guarde. O que eu quero te pedir é que o Senhor nos proteja. Livra, Pai, que os nossos pés vacilem. Livra, Pai, que a gente possa vacilar. Livra, Pai, que a gente possa cair. Nos livra, Pai, das situações do homem sanguinário, da mulher adúltera, do homem adúltero. Livra, Pai, a nossa família de toda e qualquer situação. Eu peço a cobertura do Teu sangue sobre os lares aqui, Pai. Abençoa, Pai, quem prospera é o Senhor, quem dá provisão é o Senhor, quem dá resposta é o Senhor. E eu sei, Pai, que pessoas que precisam se posicionar aqui hoje sobre o chamado que o Senhor tem com eles, ninguém vai ficar desse jeito mais. Eu declaro, Pai, esta família é abençoada, esse lar é abençoado. Chega, Pai, tira esses palavrões de dentro dessa casa. Tira, Pai, a ignorância dentro desse lar. Tira, Pai, as contendas que muitas vezes geram. Pai, eu quero dizer, na nossa casa tem a promessa do Deus Todo-Poderoso, que eu tenha paz no meu lar, que a minha família seja abençoada dia após dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare. Derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença